Galera, finalmente começou a parte final de The Walking Dead, a franquia principal, e nós vamos destrinchar aqui. A nossa análise é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, né? Eu não tô em casa, tô a trabalho fora da minha cidade. Já é o segundo vídeo que você está acompanhando no canal, com o fundo aqui um pouquinho diferente, né? Mas jamais isso seria um impedimento para trazer para você as nossas opiniões, né? A nossa análise do que está acontecendo, especialmente com The Walking Dead, que é, no momento, no nosso canal, no Spótico, o tema que mais tem rendido audiência, inscrições, enfim. E aproveitando, quero desejar as boas-vindas para todos esses novos inscritos, né? Que chegaram aí. Foram praticamente 100 inscrições nos últimos 15, 20 dias. Eu tô feliz demais com isso. Muito obrigado, galera. Confinamento. Commonwealth está confinada. Um episódio que foi, no mínimo, eletrizante, que nos lembrou por várias vezes momentos de Exterminador do Futuro ou de Velozes e Furiosos. Um grande investimento nas cenas de ação, perseguições com carros, como eu disse, muito tiro, muita ação. Olha, realmente do jeito que The Walking Dead merece. Os caras não estão deixando para o 18º, 19º, 20º para começar a subir o hype da ação. Um episódio que se concentrou basicamente em expor pra gente o plano da nossa galera. Nossa galera de Daryl, de Maggie, de Negan, de Aaron, né? De Carol e de todo mundo que faz parte, como eu gosto de carinhosamente dizer, do grupo, da família do Rick Grimes, né? O Rick Grimes, ele conseguiu juntar toda essa galera, e mais do que juntar essa galera, porque alguns vieram depois do sumiço do Rick, mas o Rick conseguiu construir mais do que uma família, mais do que uma comunidade. Ele construiu um ideal, ele construiu um legado, e esse legado é que move essa galera para frente. É esse legado que move essa galera atrás de justiça, de liberdade. E Commonwealth, no momento, não é o melhor lugar. Pelo menos a governadora Pamela Milton não é aquela que traz para Commonwealth as diretrizes que essa galera acredita. O plano é traçado, como eu disse, e Negan, a partir da ideia do Daryl, ele se infiltra dentro de Commonwealth, já que ele não era um rosto conhecido, para falar com o Mercer, que era sim uma das pessoas que o Daryl tem simpatia, e o Negan vai procurar o Mercer como parte do plano para tentar explicar para o Mercer o que está acontecendo. E o Mercer, eu quero falar um pouquinho sobre o Mercer. Esse personagem também está passando por uma transformação. Ele está completamente dividido nesse momento em manter vivo o que ele acredita, esse conjunto de regras que é a Commonwealth, e ao mesmo tempo percebendo que Pamela Milton não representa mais essas regras, e que a galera que está chegando agora, sim, esses caras estão abrindo os olhos da população e dele, Mercer, para aquilo que realmente é correto. Tanto é que Mercer, até no final do episódio, quando ele lidera os soldados para conter uma horda que está se aproximando, que nós já vamos falar disso já, ele se acerta mais um pouco com a Rosita, inclusive prometendo ajuda para a própria Rosita, que já põe logo as cartas na mesa. Aqui fora eu ajudo, visto a farda de Commonwealth, ajudo a combater os zumbis, mas lá dentro são meus amigos, são minha família, e lá o papo é outro. Inclusive Mercer, para mim, deverá ser aquele que vai ocupar o lugar da Pamela. Nem Pamela, nem Lance, e sim Mercer. Se você reparar com calma, no minuto 23, dos 23 minutos e 46 segundos até 23 minutos e 56 segundos, nesses 10 segundinhos, uma placa de uma das pessoas que estavam ali cobrando a Pamela, né, por justiça, pelo crime que Sebastian cometeu, uma placa aparece por 2 vezes, escrito lá, Mercer para presidente. Você acha que isso foi à toa? De jeito nenhum. E esse episódio fantástico, ele começa de uma maneira muito curiosa, com a narração da Judith, falando lá, mostrando cenas do Rick, né, no começo do apocalipse zumbi, onde o mundo estava quase para acabar, mas esse
quase foi determinante, porque a partir de Rick Grimes o mundo passa a ter esperança de novo. Alguns decidiram formar novas relações, novas famílias, novas comunidades em busca de paz. Já a vida destes que buscam paz foram totalmente atormentadas, não apenas pelos zumbis, mas principalmente por aqueles vivos que não escolheram esse caminho e escolheram o caminho do que ela chama de escuridão. E aí mostra o governador, mostra, enfim, os sussurradores, vários personagens que ao longo da série realmente não compactuaram com esse legado que eu disse do Rick Grimes. A grande questão é por que a Judith está narrando, o que vai acontecer. Já lembrei lá de La Casa de Papel, né? Quando a Tóquio fica narrando as coisas e no fim das contas ela morre, né? Será que os caras estão pegando a mesma técnica? Será que a Judith vai morrer? Eu espero que não. Eu espero muito que a Judith encontre com seu pai ainda. Negan convence Mercer então a deixar ele entrar e ele entra, né? E é interessantíssimo ver o Negan com aquele sorriso cínico que só ele sabe passar pra gente, né? Fazer, e olhando tudo aquilo dentro de Commonwealth, né? Olhando, admirado aquilo, né? Olhando pro cinema primeiro, depois pros prédios, vai saber o que passou pela cabeça do Negan naquele momento. Mas o fato é que o Negan vai lá encontrar a Carol e esse diálogo entre Carol e Negan é sensacional. Eu diria que neste momento Carol e Negan são as duas cabeças da galera toda que tem a capacidade de enxergar um pouco além, inteligentíssimos como são e frios e calculistas como são. É impressionante como a Carol trata situações dificílimas com naturalidade e coragem. E da mesma forma Negan, esses dois juntos, traçando, desenvolvendo parte do plano, é essencial para o sucesso do que eles estão querendo. Carol entende a partir de Negan que as crianças podem ser sim o alvo do Lance, que pretende pegar as crianças e usar as crianças contra a galera para tentar descobrir mais coisas. Lance está para fora da comunidade, caçando e tentando matar a todos, o que com certeza a Pamela não concordaria. Não estou dizendo que a Pamela Milton seja uma santa, porque não é. Ela é tão ambiciosa quanto. A questão é, será que ela já está ligada que o Lance está louquinho para dar um golpe de estado e arrancar ela do poder para ele assumir Commonwealth, juntamente com as novas comunidades que aliás não foram mostradas no 17º episódio. Eu senti falta de ver o status quo nesse momento, como as comunidades de Alexandria, Hilltop e Oceanside estão, já que foram dominadas por Commonwealth. Carol e Negan encontram o Sebastian e levam o Sebastian para Pamela e colocam ela na parede. A Pamela está super acuada. Se ela quer tirar o alvo da revolta popular de cima do Sebastian, nada melhor e mais conveniente para todos desviar esse alvo para Lance. De uma maneira só, Carol e Negan matariam dois coelhos com uma cajadada só. Livrariam Lance de continuar perseguindo a galera e ao mesmo tempo livrariam a barra do Sebastian, mas principalmente da Pamela. A família Milton está sendo extremamente questionada nesse momento. Por falar em Pamela acuada, quando ela percebe que realmente a revolta popular contra a família dela é enorme, ela tem no mínimo uma estranha decisão. Ela entra num carro, numa viatura, num blindado de Commonwealth e pelo rádio ela aciona o B-14. O que seria o B-14? Um soldado? Um código para um plano? Eu acho que é mais talvez um soldado, alguém do alto comando de Commonwealth, porque ela determina, comece imediatamente, ela ordena que algo seja feito imediatamente. O que seria isso? Qual seria essa ordem? Teria a ver com a súbita aparição dessa horda de zumbis enorme que eles estão chamando de enxame e que já avançaram por vários postos de controle, o que forçou Mercer ir para fora, como a gente disse, combater essa horda que se aproxima de Commonwealth e ameaça a todos. Será que ela ordenou de alguma forma que essa horda, que talvez pudesse, estou conjecturando aqui, pudesse estar presa em algum lugar e de repente ela pede para atrair essa horda para Commonwealth, justamente para que ela possa, na sequência, determinar o bloqueio, o confinamento, o lockdown? Enquanto as coisas estão acontecendo no campo político, né, das negociações, das barganhas,
no subterrâneo, nas galerias subterrâneas de Commonwealth. A nossa galera tá tentando fugir por ali, ou tentando ganhar terreno dentro de Commonwealth, e Daryl propõe que alguém, no caso o Gabriel, dá uns tiros justamente para atrair de propósito a galera do Lance, e eles aparecem naquele momento, que é o momento final do episódio, onde todo mundo apronta a arma para todo mundo, e o Daryl sai de trás e cata lá o Lance e já mete a faca no pescoço, e aí termina tenso desse jeito o episódio. Eu acredito que o desenrolar disso pro 18º episódio vai ser justamente a concretização desse plano. Acho que a Pamela vai aceitar esse plano e o Lance será preso dessa forma, protegendo a galera. Eu deixei para o final para falar do Negan. O Negan, ele teve um papel assim determinante, um papel muito importante nessa retomada de parte final. Nós vimos ele se infiltrando dentro de Commonwealth, usando as suas técnicas de sussurrador, né, o que ele aprendeu com a Alpha. Depois disso, de forma brilhante, a minha reação foi assim de dar risada de ver ele conversando com o Sebastian, né? Ei, Júnior, né? E falando aqui, a cara da Carol olhando para ele quando ele fica usando umas metáforas para explicar quem é a Carol, né? Não sei se você tem essa impressão, mas eu ali vi um pouco do Negan Salvador, líder dos Salvadores, mas numa outra dimensão, já que o Negan passou por muitos anos, passou por todo um processo de mudança. Eu também acredito nessa mudança, a Carol acredita nessa mudança, a própria Maggie acredita nessa mudança. Já no 16º episódio ela disse que pro Negan que jamais esqueceria o que aconteceu, mas que ela estava começando a confiar nele, justamente dando crédito, entendendo que ele como ser humano estava mudando, estava mudado. Inclusive Negan tem uma família, ele vai ser pai, ele tem muitos motivos para ser uma pessoa melhor nesse momento, mas ele não resistiu. Na frente do Sebastian, baixou nele ali o Salvador, o Negan Salvador, mas numa dimensão diferente, como eu disse, no real significado da palavra salvar, né? E não aquela forma medíocre de ser como era na época dos Salvadores. Dessa forma, eu acho que o roteiro coloca o Negan numa rota sem volta mais, para ele ser assim muito importante, como eu disse, determinante para a solução dos problemas. Muito importante, o Negan que sai de vilão e que nos dá a ideia de anti-herói, e ele caminha para o seu ato heróico. Eu acho que daqui para frente o que nós podemos ver do Negan é um Negan cada vez mais heróico, cada vez mais salvador de fato. Galera, esse foi o 17º episódio, que abriu essa parte final de uma maneira esplendorosa. Eu gostei demais, eu quero saber a tua opinião. Põe aqui nos comentários o que você achou do 17º episódio. Nos Estados Unidos já existe, inclusive, os caras soltaram de uma vez só o 17º e o 18º episódio. No Brasil, o 18º episódio vai só ir pro ar lá no Star Plus no próximo domingo. Então nós não vamos trazer nada antecipado, ainda que o episódio já em território americano já tenha sido exibido. Nós vamos respeitar a ordem de exibição dos episódios no Brasil. Então não perca, na semana que vem, assim, no domingo, 18º episódio. Então lá por quarta ou quinta-feira a gente solta a análise do 18º episódio, beleza? E então, mais uma vez, não vá embora sem deixar a inscrição aqui, se você não deixou lá no começo. Muito obrigado pela parceria, por estar com a gente aqui. Segue a gente lá no Instagram, ativa o sininho, taca o dedo no like pro algoritmo saber que você está gostando do nosso trabalho. O Walking Dead tá excelente, galera. Que venham os demais episódios, a gente vai falar muito sobre The Walking Dead. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Spot com na área.